Hoje nós vamos relembrar a linguagem verbal, não verbal e mista. Linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra ou da escrita. A linguagem não verbal é aquela que ocorre sem o uso da palavra escrita ou falada, como exemplo, placas de trânsitos, gesticulações, gestos, sinais. E a linguagem mista? A linguagem mista é quando usamos ao mesmo tempo a linguagem verbal e linguagem não verbal. Ou seja, temos tanto o uso da imagem como também o uso da escrita. Ocorre as duas ao mesmo tempo. Neste caso, eu tenho uma linguagem mista. Resumindo, observem essas imagens. Pelas imagens, é possível identificar esses três tipos de linguagem. Ou seja, na imagem 1, temos o uso da escrita. Na imagem 2, apenas uma imagem correspondente a um tipo de linguagem. E na imagem 3, nós temos os dois, tanto a imagem como a escrita. Ou seja, imagem 1 é um exemplo de linguagem verbal. Imagem 2 é um exemplo de linguagem não verbal. E a imagem 3, onde ocorre as duas, é um exemplo de linguagem mista. Isso mesmo. A imagem 3 representa um exemplo de linguagem mista, onde ocorre tanto a verbal como a não verbal. Ou seja, turminha, eu espero que vocês tenham entendido diferenciá-las. Agora, vamos relembrar o que são gírias. Isso mesmo, observem essas palavras mostradas agora. Essas palavras são consideradas gírias, isso mesmo. As gírias, ou seja, a gíria é uma forma de manifestação de linguagem popular criada e usada por determinados grupos para substituir termos formais ou tradicionais. Palavras como mano e só, que aparecem como também no dia a dia, como essas mostradas agora, são exemplos de gírias, ou seja, as gírias são próprias de uma determinada época e muitas vezes elas deixam de existir quando as pessoas param de usá-las. Essas palavras mostradas agora são exemplos de gírias, como também essa parada, partiu, na moral, já é, caraca, sinistro, maneiro, são exemplos de gírias. Agora vamos relembrar o que é linguagem formal e linguagem não formal. Ou seja, a linguagem formal é utilizada mais em palestras, seminários, debates, enquanto que a informal é no cotidiano, no dia a dia. A linguagem formal, também chamada de culta, e a informal de cotidiana. Mas o que é a linguagem formal? A linguagem formal se preocupa com o uso correto das normas gramaticais, pronúncia clara das palavras, como também utiliza-se vocabulário rico e vasto. Essa linguagem representa seriedade, usada principalmente em reuniões, palestras, trabalhos acadêmicos. E a informal ou cotidiana é a linguagem espontânea, regionalista, que nós utilizamos em grupos de amigos, com uso de expressões dia a dia e também de gírias. O vocabulário é mais simples
e é utilizada principalmente quando estamos com grupos de amigos e não há preocupação com as normas gramaticais, com o uso correto da gramática, certo? Espero que vocês tenham relembrado os conteúdos vistos nas nossas aulas online. Até a próxima!